Nós vivemos numa sociedade que o tempo inteiro a liderança ela está sendo evidenciada, né? As pessoas estão sempre... Quem é o líder daqui, quem manda aqui, quem coordena aqui. Todo lugar que você chega é comum, desde acho que, né, da época em que a sociedade se organizava em tribos, já com os índios, sempre tem um líder. Você já, na formiga, no formigueiro, você já observa quem é que está liderando. No meio dos irmãos, dentro de casa, existem tantas discussões, né? Quem é o líder, quem é que manda, quem tem mais autoridade. A gente conhece a história de Davi, que tinha tantos irmãos que eram os preteridos para ser o rei, estavam em condições físicas mais apropriadas e Deus escolheu Davi. A mesma coisa com José. Então a gente tem muitas histórias na própria Bíblia que coloca a liderança em discussão. E aqui no livro de Isaías tem uma passagem a partir do versículo 15 que fala um pouco sobre a tristeza de Deus em relação a um líder e a posição que Deus toma, que é de trocar um coração arrogante por alguém que é dependente dele. Isaías 22, a partir do versículo 15, capítulo 22, versículo 15. Então vamos ler. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou o que é que tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu vergonha da casa do Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. E no 20 está escrito assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos do teu poder, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Vamos explicar um pouquinho essa palavra. O profeta, né? Eliaquim, um líder, ele é exaltado, enquanto Sebna é degradado por Deus. Eliaquim significa os que esperam inteiramente em Deus, os que dependem inteiramente de Deus e que tem outros dependendo dele. Então Deus, o Senhor dos exércitos, ele não aceita uma liderança arrogante, uma liderança prepotente. Quando Sebna já tinha achado que seria líder, que iria reinar por toda a vida, que já tinha inclusive mandado construir uma sepultura em cima da rocha. Ele procurou um lugar alto na cidade, mandou construir a sua sepultura, porque ele achou que reinaria naquele posto para o resto da vida, que ninguém poderia tirá-lo dali. Então, que ele tinha o poder, que ele tinha o domínio, era ele que decidia, era ele que dava as ordens. Imagina a arrogância desse homem. Ele consegue preparar até onde ele vai permanecer depois de morto, porque aquilo ali pertence a ele. E essa arrogância, essa prepotência, esse autodomínio desagrada a Deus. E Deus manda o profeta Isaías avisar a ele que ele vai ser arrojado para um lugar espaçoso, que ele vai ser com a mesma arrogância com que ele achou que permaneceria ali para sempre, que Deus tinha, né, que permanecer com ele naquele espaço de liderança, naquela região, do mesmo jeito que ele foi prepotente a esse ponto. Deus, que é um homem forte, a Bíblia diz aqui, né, o Senhor, homem forte, vai tirá-lo de lá. E Deus levanta quem? Levanta
o dependente dele, que aos olhos do mundo, você imagina alguém que depende de Deus? Com certeza, aos olhos do mundo, é alguém fraco, é alguém pequeno, é alguém que não tem respaldo no banco para pegar empréstimo, para pegar financiamento, é alguém que não tem muitos relacionamentos, é alguém que não tem patrimônio, é alguém que não tem riquezas e honras. Ele depende exclusivamente de Deus, e ele aqui, além de depender de Deus, ainda tem outros dependendo dele. Ele é a esperança de muitos e ele se acomoda e se coloca na brecha, na dependência somente de Deus. Então, quantos Eliaquim existe hoje, né? Nesse momento que a gente está vivendo ainda no nosso país, é onde as pessoas, por mais que elas busquem esperança em alguma coisa, que elas busquem esperança no governo, que elas busquem esperança nos projetos sociais, que elas busquem esperança numa faculdade, enfim, nenhuma instituição humana pode significar esperança para o homem dessa sociedade. A sociedade vive hoje um tempo em que ou nós nos apegamos a Deus, ou nós nos tornamos Eliaquins, ou nós somos como esse homem que temos uma dependência absoluta do Senhor e temos outros dependendo de nós, da nossa provisão, do dinheiro que passa pela nossa mão, da nossa força de trabalho, dependem os nossos filhos, dependem às vezes pessoas, às vezes você está aí agora, empresário, está pensando, poxa, no fim do mês eu tenho uma folha de pagamento para pagar e eu não tenho em quem esperar. Né? O mundo está cada vez mais difícil, eu preciso de estratégias, eu preciso de alternativa, eu preciso de algo novo, de uma nova visão, de uma ideia, de algo que venha frutificar nesse tempo, nessa sociedade. Você precisa se tornar um Eliaquim, você precisa ser dependente 100% do Senhor, porque o que foi que Deus fez? Deus tirou o arrogante, tirou o prepotente, tirou aquele que achava que ia reinar para o resto da vida. Já estou aqui, quem manda aqui sou eu é que respondo, eu que sou poderoso, eu é que faço, se eu não assinar não tem, se eu não fizer não faz. E o Senhor trocou a arrogância e a prepotência pela dependência. Deus se agrada de Eliaquins. Deus quer que nós sejamos como esse homem, que sejamos 100% dependentes dele, que não tenhamos o nosso coração esperando em nada que não seja no Senhor. E olha que coisa linda, naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Olha que Deus conhece teu pai, Ele sabe a tua origem. É uma coisa incrível, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas costumam julgar a nossa vida pelo aquele instante que elas não conhecem ali, né? Ela, não fui com a cara de fulano, não gostei de Beltrano. E as pessoas não conseguem às vezes, ou às vezes veem a gente numa posição, você mesmo que está assistindo em casa, e as pessoas acham assim, fulano chegou ali porque fez isso, ou porque fez aquilo, sempre encontrando alguma justificativa, mas não consegue te dar honra. Deus não é assim, Deus nos honra. Ele olha para nós e fala, vem cá, Alan, filho de Reinaldo. Enaldo. Quando ele te chama, Alan, filho de Reinaldo, ele está chamando você e está trazendo a herança positiva do teu pai. Porque é a coisa mais incrível que Deus faz, né? Por exemplo, a gente às vezes pode até fazer alguma coisa errada na vida, mas Ele não coloca os nossos erros sobre os nossos filhos, mas aquilo que a gente faz de bom, Ele coloca sobre os nossos filhos. Como Deus é mais que justo, né? Ele é bondoso, Ele é gracioso, porque aquilo que você faz de bom, o teu filho vai perpetuar, porque está escrito na Bíblia, que se os pais comerem uvas verdes, é a boca deles que vão se embotar. Então você é livre do teu pecado e é livre do pecado do teu pai, da tua mãe. Você não tem herança de maldição. O Senhor chama você pelo nome. Se você tem alguma herança, é a herança benéfica, é aquilo que a tua família fez de bom, é aquilo que, Patrícia, minha família não fez nada de bom, então esquece, porque você não tem essa herança sobre você. Jesus te chama filho, e Ele te chama pelo teu nome. Olha que coisa incrível, olha o que Ele diz, vesti-lo-ei da tua túnica. Ele vai pegar aquilo que está na mão do arrogante, aquilo que está na mão do prepotente, Ele vai vestir, Ele vai entregar ao dependente, porque a palavra do Senhor diz que ao ímpio, ao injusto, Deus dá trabalho para prosperar o justo. Nós que somos do Senhor, nós que vivemos debaixo desta palavra, nós vamos colher até
onde não plantamos. Essa é uma palavra muito poderosa, porque tem pessoas plantando sem colher. A pessoa faz aquele plantio, prepara a terra, planta, a chuva não vem, perde tudo. Mas o justo, aquele que confia, aquele que entra na dimensão espiritual, ele vai colher até onde não plantou, porque Deus é bom. E aí tem gente que acha injusto, né? Mas como que eu posso achar injusta a bondade de Deus? Ele quer ser bom, Ele é bom. Deus mostrando que o nosso esforço, Deus mostrando que a nossa vontade de trabalhar, a nossa força, a nossa coragem, ela é só um benefício que Deus nos dá. É só um benefício, porque Ele nos faz valente, Ele nos faz corajosos, Ele não nos deu o espírito de preguiça, mas nada disso supera o poder da graça dEle, do favor dEle, da misericórdia dEle. Nós estamos em Cristo e só de eu ter força para trabalhar já é graça de Deus. Quantas pessoas não têm força nem para levantar do lugar? Só de eu olhar com expectativa para o dia de amanhã já é favor de Deus. Então olha o que ele diz sobre Eliaquim, ó. Olha que coisa tremenda, ó. Cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Você tem consciência do poder que você passa a possuir quando você se torna um Eliaquim? Quando você passa a ser dependente de Deus? Ele está dizendo que Ele vai colocar as chaves nas nossas mãos. E nós vamos abrir aquilo que ninguém fecha e vamos fechar aquilo que ninguém abre. Então, se Deus está na tua vida, se você verdadeiramente confessa com os teus lábios e com as tuas atitudes que o Senhor é o teu pastor, nada vai lhe faltar. Porque muitas pessoas falam, Deus é comigo, Deus me abençoa, Deus te abençoe, mas não pratica a fé. Não estou convidando ninguém a ser crente, evangélico, gospel, mas a ser praticante da fé viva, a ser igreja de Cristo por onde for. Porque quando eu me santifico, né, quando eu abro mão do pecado, quando eu resolvo ter uma vida santa, às vezes falar disso, né, as pessoas pensam assim, será que é possível ter uma vida santa? Será que é possível ter uma vida separada? Como que eu posso estar no mundo e ter uma vida separada do mundo? A palavra do Senhor diz que Ele não quer que nós nos separemos do mundo. Nós estamos no mundo para conviver com esse mundo, mas para ser luz no mundo e sal da terra. Não é para a gente não falar com ninguém mais, né? Eu não falo com ninguém, eu só falo com crente, eu só vou para a igreja. Não é isso. Nós estamos numa sociedade múltipla, numa sociedade diversificada, onde existem pessoas de todos os tipos, de todas as raças, com todos os conceitos, mas há princípios, há uma legalidade. Eu preciso ter os princípios de Deus, eu preciso crer nessa palavra, eu preciso me tornar dependente do Senhor, eu preciso ser um Eliaquim. Então, quando eu dependo de Deus, quando eu coloco a minha vida no altar, quando eu entrego para o Senhor, não o meu melhor, mas eu mesma. Porque às vezes a gente vai na igreja, a gente até dá a melhor oferta, a gente veste a melhor roupa, nós procuramos ser bons, humanamente falando, né? Dar carona, ajuda as pessoas, mas e a nossa alma, e o profundo, e a confiança plena em Deus, e o servir o Senhor de todo o coração? Então, quando nós nos tornamos um Eliaquim, e quando nós sabemos que depender de Deus é o caminho para a minha vitória, para a vitória daqueles que estão ao meu redor. Quando eu coloco a minha fé no Senhor e sei que verdadeiramente Ele é comigo, a palavra do Senhor diz que Ele foi, mas nos deixou o Espírito Santo até a consumação dos séculos. Então você nunca vai estar sozinho. Deus, Ele teve esse cuidado de saber que nós não poderíamos estar aqui sem a companhia do Espírito Santo. Então, essa companhia constante, que alimenta, que fortalece. E olha o que ele termina dizendo, ó. Olha que coisa, ó. Fincá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Imagina que Deus te fincou num lugar como terra firme, como uma estaca firme.
Pode vir o vento que for, você está firme ali. Olha que palavra. É porque às vezes a gente lê algo no livro de Isaías, está no Velho Testamento, e a gente pensa assim, isso não tem mais nada a ver comigo, isso já aconteceu. A Bíblia é o livro mais atual do mundo. Ela se renova, a palavra do Senhor vai se renovando. Cientistas políticos, econômicos, cientistas da biologia, da ciência, da matemática, todas as pessoas no mundo, elas se inspiram, elas fazem um paralelo com a Bíblia. Nós não podemos deixar de falar das nações que são iniciadas a partir da filosofia cristã, a partir do pensamento cristão. Pessoas, grupos que mudaram o mundo, não com guerra, mas mudaram com pensamento. Quantos pensadores que são mundialmente conhecidos, que são falados, que são cristãos e que mudaram o mundo e que interferiram na transição das sociedades, nas mudanças sociais, através de pensamentos que nasceram na Bíblia. Então, nós precisamos entender hoje que Deus nos chama para ser Eliaquim, para ser dependente dEle. Então, você quer ter uma chave que abre e ninguém fecha? Você quer ter uma chave que fecha e ninguém abre? Você quer ser firmado como uma estaca firme numa terra forte, que vem o vento, que vem a trovoada, que vem o vendaval, que vem as guerras políticas, que vem as confusões financeiras, econômicas, e você está firme? Então seja um Eliaquim, transforme-se hoje num homem, numa mulher dependente de Deus. E quanto mais você depender do Senhor, quanto mais você se aproximar dEle, quanto menor você for aos olhos humanos, maior você será aos olhos de Deus. Mais graça, mais favor, mais misericórdia o Senhor tem para derramar sobre a tua vida. Nós vamos adorar o Senhor com o hino nessa hora e nós vamos entregar para Deus a nossa oferta. Não existe culto sem oferta, A gente às vezes escuta muitas coisas sobre dinheiro, a gente fala tantas coisas sobre o dinheiro, mas uma coisa que me chamou a atenção nessa palavra e que me dá assim alegria é que quando Deus chama o Eliaquim, Ele não chama o Eliaquim para reter, Ele chama para dar. Olha o que foi que Ele falou aqui, olha que coisa poderosa, Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Jerusalém é o lugar que Deus nos colocou. Você será como pai, você será como provedor. Você vai prover, você vai tapar, calar a fome das pessoas. Você vai tapar a nudez das pessoas. Deus vai te dar para dar, porque Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para prover para outros. O Eliaquim é o que é levantado para ser a resposta. Então, se você hoje não tem nada, você vai falar com o Senhor. Você vai buscar de Deus alternativas, mas creia nessa palavra profética, creia nesse tempo de Eliaquim, creia nesse movimento. Se você está em casa, você também tem como dar a sua oferta. Você pode cooperar com a televisão, você pode ser um semeador do reino de Deus nessa terra. Você pode procurar a sua própria igreja. Agora, faça algo consciente, porque em tempo algum a gente pode falar de dinheiro quando a gente fala de Deus. Deus é muito maior do que dinheiro. Deus é muito maior do que qualquer vil metal. Nós não estamos falando de riqueza, nós estamos falando de prosperidade. Tem muitas pessoas ricas que a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas não têm paz, elas não têm alegria, elas não têm amor. Elas não conseguem doar nada para ninguém. A não ser que alguém fique sabendo, Então eu vou fazer uma filantropia e eu vou pôr uma foto no outdoor e todo mundo vai saber que fui eu que fiz isso. Mas aquele amor verdadeiro de você entregar, de você cuidar do outro, de você prover para o outro, ele pode ser alguém que está dentro da nossa casa até. Às vezes a gente vê pais que passam a depender dos filhos, a gente vê filhos que já eram para ser independentes e ainda dependem dos pais, e tudo é o amor. Tudo é a maneira como eu amo, como eu vejo, porque às vezes você pode até ter uma provisão na tua vida, mas uma provisão que vem misturada a essa arrogância de Sébina, vem misturada a eu te dei, eu fiz, eu paguei, e Deus não está nisso. Deus está numa fonte de vida, Eliaquim, ele não tem pena de dar, porque ele sabe que nunca vai acabar. Ele é dependente do Todo-Poderoso.
O dono do ouro, o dono da prata, ele é dependente daquele que tem para dar, nunca pediu emprestado a ninguém. Deus já passou alguma falta? Alguém já escutou falar de uma crise espiritual? Não, Deus não tem para dar, Deus não pode curar, Deus não pode fazer. Nós nunca ouvimos isso. Toda vez que nós escutamos alguém falar de Jesus, a gente escuta falar dos milagres da abundância, né? Ele transforma água em vinho, ele multiplica pães e peixes, ele cura, ele dá ordem para os demônios largarem alguém que está no outro lado da cidade. Então tudo que a gente escuta falar de Jesus é uma provisão, e uma provisão que se multiplica, e aqueles que se aproximam dele passam a fazer uso disso. Então ele aqui é pai dos moradores de Jerusalém. Jerusalém é a sua terra, Jerusalém é o lugar que você está, Judá é a tua família, né? Aqui é uma parábola, é uma palavra que ela é transcrita numa época. Então eu preciso trazer isso para o meu tempo. Onde é a minha Jerusalém? Meu Jerusalém é meu bairro, é meu lugar que eu moro. Eu fui chamada para ser pai, mãe dessas pessoas. Eu tenho que prover, eu tenho que dar respostas. Eu tenho que ser resposta para a minha sociedade, eu tenho que ser resposta para a minha comunidade, resposta para a minha família. Eu tenho que abençoar as pessoas. Eu não vim no mundo para tirar nada de ninguém. Nós viemos aqui para frutificar e dar frutos bons. Se eu estou dentro de uma empresa, né, eu tenho que significar o crescimento, eu tenho que ser um índice positivo. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: olha, depois que Patrícia chegou aqui, esse lugar mudou. Depois que ela botou o pé aqui, esse lugar prosperou. Depois que ela colocou a mão aqui, esse lugar mudou. Olha, Deus mudou esse lugar quando fulano chegou. E às vezes a gente escuta o contrário, né? A gente escuta as pessoas dizerem: nossa, fulano quando chegou aqui destruiu tudo. Nós não queremos essa unção sobre nós. Nós queremos a unção de Eliaquim. Nós queremos ser dependentes de Deus, prosperar na dependência do Senhor e fazer outros prosperarem através da dependência de nós, porque nós sabemos que muitos dependem de nós. Dependem da nossa alegria, depende da nossa força, depende da nossa vontade de viver. Quantos não dependem de uma palavra que você dá? Você muda a vida do outro por causa de uma palavra. Então você vai ofertar hoje. E você vai ofertar como Eliaquim, na certeza absoluta que essa palavra de se cumprir sobre a sua vida. Amém? Então, se você quer ser um Eliaquim, você tem que caminhar com Deus. Você que está em casa, tem que procurar estar próximo do Senhor. Porque se a gente estiver longe, nós não vamos desenvolver aquilo que Deus tem para nós. Então, nós precisamos nos tornar um Eliaquim. O ato da oferta é simbólico, né? Você não pode nunca achar que você está fazendo algo para Deus. Muito pelo contrário, Deus já fez todas as coisas para nós. Mas nós precisamos simbolizar, né? Até os índios, quando eles vão fazer qualquer manifestação religiosa, eles levam as oferendas, né? O candomblé faz a mesma coisa. Os cristãos da era passada, do tempo antigo, eles iam com sacrifícios de animais. Então hoje nós, enquanto igreja, nós sacrificamos o metal desse tempo, né? Nós sacrificamos o metal dessa hora. Nós sacrificamos o metal desse tempo, que é o dinheiro. Então quando a gente fala em dinheiro, é muito difícil a gente falar em dinheiro. Mas essa palavra de Eliaquim, se tornar um Eliaquim, aquele que confia plenamente em Deus. Então eu vou orar agora profeticamente sobre essa unção de Eliaquim. Então, se você tem interesse no seu coração de servir a Deus de verdade, né, de confiar em Deus de verdade, de saber que o Senhor tem algo para a tua vida e que tudo que aconteceu até agora foi propósito, mas que da agora em diante você não vai mais viver à mercê, você vai se tornar como Eliaquim. Você vai dizer no teu coração: Senhor, eu quero ser um Eliaquim. Senhor, faz de mim um Eliaquim. Eu quero confiar plenamente no Senhor. Senhor, eu fui chamado para ser pai, provedor. Eu quero ter para dar, não pedir, Pai. Pode confiar em mim, coloca na minha mão que eu vou prover outras pessoas. Coloca na minha mão que eu vou ajudar os mais fracos. Coloca na minha mão, Senhor, que eu vou capacitar pessoas. Eu quero ser um Eliaquim, Senhor. Eu quero depender plenamente de Ti hoje, Deus. Eu quero confiar somente em Ti. Antes que Deus faça com você o que fez com Sébina, porque possa ser que você esteja justamente no lugar do arrogante. Possa
Possa ser que você esteja justamente no lugar do prepotente. Possa ser que você já tenha até construído a tua sepultura em cima do monte alto e dito, daqui eu não saio nunca mais. Mas o Senhor hoje está te dando uma chance de se arrepender. De dizer, olha, Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu sei que eu não sou nada, Senhor. Eu sei que sem a tua mão eu não vivo nem mais um segundo, Pai. Senhor, eu me arrependo de achar que eu posso todas as coisas. Sem o Senhor, Pai. Tua palavra diz que Tu és a videira. Sem Ti ninguém pode fazer nada. Mas aquele que permanece no Senhor, permanece para todo sempre. Porque nós somos o ramo e Tu és a videira. Então aproveita esse tempo para você se arrepender. Para você pedir para o Senhor perdão. Por todas as vezes que você se comportou como Sebna. Todas as vezes que você achou que você resolveria todos os problemas. Pede a Deus perdão nessa hora. Não precisa olhar para mim, olhar para as pessoas que estão do seu lado, porque a palavra do Senhor diz que Ele sonda corações e mentes. Ele sabe se eu e se você nos comportamos como Sebna. E é bem provável que a gente tenha feito isso em vários momentos da nossa vida, porque a gente costuma confundir autoconfiança com autossuficiência. Uma pessoa autoconfiante, Deus ama, porque ela confia no que ela está fazendo, ela confia que Deus é com ela confia que ela vai conquistar. Agora, uma pessoa autossuficiente, ela se afasta do Senhor, porque ela acha que ela sozinha vai conseguir alguma coisa. Então, se em algum momento da sua vida você foi autossuficiente, pede perdão ao Senhor agora. Eu aproveito para pedir perdão a Deus por todos os momentos da minha vida que eu achei que eu era alguma coisa, que eu ia conseguir alguma coisa, porque eu não quero ser como Sebna nunca, mas eu quero ser um Eliaquim. Eu quero ser alguém dependente de Deus, alguém que depende do Senhor em tudo e para tudo, mesmo tendo milhares de pessoas dependendo de mim. Eu quero depender do Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas.